Eu acho que o Admirável Mundo Novo, ele fala muito mais diretamente com a gente do que o 1984. Porque ele fala dessa cultura onde a servidão é voluntária, que é muito que a gente vê na nossa lógica, se assim podemos dizer, neoliberal das relações humanas. Da lógica de cada um ser um empresário de si mesmo, da lógica da sociedade do cansaço, da sociedade paliativa, dos remédios, da curtição, da promiscuidade, e que é um elemento também muito forte na história. Não existe família, não existe casamento, não existe monogamia nessa sociedade. Todos pertencem a todos. É um dos lemas de Admirável Mundo Novo. Hoje, na série Leituras, a gente fala sobre Admirável Mundo Novo, esse clássico da ficção inglesa e da ficção científica, lançado por Aldous Huxley em 1931, que permanece sendo uma das obras-primas desse gênero de ficção científica, que geralmente aborda distopias com relação ao futuro, ao desenvolvimento tecnológico, às tiranias do Estado, e o seu famoso rival ou paralelo nas discussões literárias é o 1984 do George Orwell. Bom, esse livro ele me chama atenção por, além de falar sobre uma tirania, ele falar sobre uma tirania que é mais velada, né, que é como uma servidão voluntária, para usar a expressão de Lavoisier, o escritor, amigo de Montaigne, que escreveu o Discurso da Servidão Voluntária, que eu recomendo muito a leitura também. E aqui Huxley nos traz um futuro distópico, ao contrário de uma opressão do Estado direta que reprime as liberdades individuais, como a gente vê em 1984, o que a gente vê são pessoas entregando as suas liberdades, aceitando condicionadas desde o berço, de toda a sua existência, a preferir a alienação, a distração tecnológica, a distração farmacêutica com o soma, que é o remédio, a pílula, a droga que eles tomam diariamente, e que é um ato político, é um ato de legitimação da cultura de distração, de uma cultura do entorpecimento, de uma cultura dopaminérgica, uma cultura que tem os seus paralelos com o mundo de hoje. E a gente vê isso na atitude dos personagens, que acham tudo isso perfeitamente normal. O soma, como eles próprios dizem, é como um fim de semana da realidade. O soma faz com que você consiga anular imediatamente qualquer vestígio de um sentimento negativo e qualquer indício de um desencaixe individual na grande estrutura social. Então, o soma ele tem um papel quase que religioso, né? O Huxley ele faz uma afirmação uma vez comparando com aquela frase do Marx de que a religião é o ópio do povo. Ele diz que em Admirável Mundo Novo é o ópio que é a religião do povo. E essa sociedade dos opioides, ela se reflete muito nos dias de hoje, como que muito por essa negligência das emoções negativas, por essa cultura que cultua o conforto, a felicidade, o bem-estar, a longevidade e que quer basicamente anular a dor e o sofrimento, negar-lhe um papel na existência, a gente vê muitas pessoas recorrendo a remédios e grande parte da população, inclusive brasileira, toma remédios. É claro que muitos psiquiatras não são responsáveis e isso acaba prejudicando muita gente. Não é o caso de todos, existem muitos psiquiatras que são ótimos profissionais e que realmente melhoram a vida das pessoas com os remédios, mas acontece muito também de haver um certo descuido nas duas partes, tanto do cliente quanto do profissional. Admirável Mundo Novo é uma distopia que foi
imaginada como o 1984 num cenário de uma cultura fordista, de uma cultura da mecanização, de uma cultura de uma forte presença do Estado, de uma cultura que estava amedrontada com o totalitarismo, o fenômeno do totalitarismo, que ele era contemporâneo. É uma sociedade ainda muito marcada pelo Estado, pelo coletivismo, pela burocracia, não é tanto a sociedade que acabou se desdobrando hoje, mas ainda tem as suas semelhanças, né? As suas assustadoras semelhanças. Nessa sociedade, as pessoas são divididas em castas. Os alfas, os betas, os gamas, e cada um tem um papel esperado a desempenhar. Cada um se vê como uma parte, uma engrenagem na grande máquina da sociedade. Em Admirável Mundo Novo, a pornografia, a promiscuidade e o entorpecimento químico são encorajados pelo Estado. Ainda que tenha essa presença de Ford, né, que é quase um Jesus Cristo para o universo do Admirável Mundo Novo, eu acho que o Admirável Mundo Novo, ele fala muito mais diretamente com a gente do que o 1984. Porque ele fala dessa cultura onde a servidão é voluntária, que é muito que a gente vê na nossa lógica, se assim podemos dizer, neoliberal das relações humanas. Da lógica de cada um ser um empresário de si mesmo, da lógica da sociedade do cansaço, da sociedade paliativa, dos remédios, da curtição, da promiscuidade, e que é um elemento também muito forte na história. Não existe família, não existe casamento, não existe monogamia nessa sociedade. Todos pertencem a todos, é um dos lemas de Admirável Mundo Novo. E a narrativa é centrada em torno de um personagem que é um selvagem, que vive num exílio, chamado John, que conhece os costumes da sociedade do século XX e que se adequou a eles. E quando ele é levado para a civilização, ele fica apaixonado por uma mulher, a Lenina, que também se apaixona por ele e não compreende esse sentimento, e isso leva à morte de Lenina pelas próprias mãos de John, um romântico inveterado, leitor de Shakespeare, e que depois acaba suicidando-se. E ele chega a conhecer o administrador mundial, que também tem conhecimento dos costumes antigos da religião, mas para ele tudo isso se tornou uma coisa supérflua, porque o ser humano tomou controle de tudo. Não precisa mais de uma religião. Nas próprias palavras dele, o cristianismo se tornou supérfluo, porque o soma é o cristianismo sem dor. Tira toda a parte do sofrimento e fica com a parte da recompensa, da alegria, da salvação. Então, é uma narrativa muito envolvente, escrita naquele clássico estilo jornalístico e que se reflete muito no que a gente vê nos dias de hoje, com a sociedade cada vez mais mergulhada em distrações supérfluas e alienantes. Se você quiser comprar o livro, o link está aqui na descrição. E comente a sua opinião, se você já leu, se você tem alguma crítica, alguma ressalva. A minha crítica é ao excesso de referências a Shakespeare, que chegou a me incomodar em um certo ponto. O Selvagem é um leitor, mas o administrador também conhece o personagem do Helmholtz, que é um homem frustrado na sociedade, assim como Bernard, né, que é uma espécie de excluído por ter um porte físico diferente, né? Ele sofre certo preconceito, sofre bullying. Esses dois eles também vão parar num exílio no final da história. E ele está sempre citando Shakespeare, né? O Selvagem. E o Helmholtz também conhece. E o administrador também cita. Então eu acho que fica um pouco exagerado, assim como o próprio título da obra já sendo um extrato de uma citação de Shakespeare, né? Eu não lembro agora qual obra. Você pode comentar aí nos comentários e me relembrar. Mas eu achei isso um pouco demais, né? Um pouco excessivo. Fora isso, acho que
é uma obra muito envolvente, muito bem escrita e com uma bagagem cultural e filosófica muito relevante para nós hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe a sua curtida, deixe um comentário, acesse os meus cursos que estão na descrição, conheça os meus outros vídeos e a gente se vê na próxima análise, na próxima resenha literária.